Estou na dúvida se é Braz Duarte ou Duarte Braz. Braz Duarte. O Israel está longe, mas já morava há muito tempo com a família aqui em Boa Vista, né, Israel? Aí foi estudar uma escolinha marromeno que tem lá em Atibaia, se suspeito. E voltou para cá, ficou um tempo aqui, trabalhando na Igreja Batista Regular, Central, e agora está em Monte Verde, né? Passando um frio lá. Bem, vou deixar o resto da história por conta dele, que nos trará a palavra de Deus nessa noite. Obrigado, pastor Joveci. Boa noite, graça e paz, amém? Como o pastor Joveci falou, eu estou em Monte Verde, uma cidade muito fria, né? Ali faz -5, -6 graus. Então aqueles que quiserem passar um friozinho desse, é só contactar conosco e passar um tempo lá. Vai ser um tempo maravilhoso, né? Receber os irmãos ali. Pastor Joveci, essa é a segunda vez que aqui vem, né? E prego, mas eu quero dizer que a primeira vez que eu vim, eu fui maltratado. Eu quero dizer que os jovens dessa igreja me chamaram de Wagner Love. Ok, e tiraram fotos e colocaram aí nas redes sociais dizendo que eu era o Wagner Love. Para quem não sabe, o Wagner Love é um jogador muito feio por aí, que anda por aí, né? E me compararam a esse homem, mas eu já os perdoei, tá bom? Já 70 vezes 7, né? Então não me chamem mais de Wagner Love. Já ouviram já assistiram aquele filme de Pego Lá Fora? Estou brincando. Mas você pode me chamar de Wagner Love, sim, mas desde que diga que eu sou um pouco mais bonito do que ele. Aí a gente, eu não vou sair daqui tão chateado. Mas deixando aí as brincadeiras, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. E nós não vamos ler o capítulo 26, nós vamos correr um pouquinho aí pelos evangelhos. E eu vou ler os versículos à medida que eu estiver pregando, para que ganhemos tempo, tá bom? Então, os irmãos estejam aí atentos aos versículos que citarei. Alguns eu vou ler, alguns pedirei para que os irmãos abram, mas a gente vai caminhando aí dessa forma. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta direta a você. Como que está a sua vida espiritual? E talvez a resposta para essa pergunta seja está de mal a pior. Não, a minha vida espiritual está muito bem. E quando nós olhamos ou fazemos uma radiografia da nossa vida espiritual, percebemos que muitas vezes a nossa vida espiritual é uma vida de sobe e desce. É bem verdade que a vida espiritual deveria ser uma crescente constante, mas por causa do nosso egoísmo, por conta dos nossos pecados, por causa do nosso orgulho, muitas vezes nós caímos, nós nos arrependemos, nós vamos ao encontro do nosso Deus, mas a vida espiritual muitas vezes é esse sobe e desce. E quando nós olhamos para as nossas atitudes e para os nossos pecados, nós também olhamos para o nosso Deus, e temos um Deus que não desiste de nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos pecados, Deus não desiste de nós, porque Ele é um Deus de amor. Deus não abre mão da sua vida, Deus Ele não desiste de você, Deus Ele não desiste de ter esse direito, de ter essa comunhão contigo. Ele sempre vai ao nosso encontro, Ele sempre está ao nosso lado. E quando nós olhamos para a vida de um dos apóstolos, chamado Pedro, nós vamos perceber que ele, melhor do que ninguém, nos revela essa verdade. Porque quem era Pedro? Pedro, ele era um dos apóstolos de Jesus. Pedro, ele era filho de Jonas, ele era um homem casado, porque Jesus cura sua sogra. Pedro, ele era natural de Betsaida, mas ele residia ali em Cafarnaum, às margens do rio,
do Mar da Galileia. O apóstolo Pedro, ele foi o líder dos apóstolos, tanto antes do Pentecoste como depois do Pentecoste. Depois ele sai de cena e aí sim o apóstolo Paulo assume a liderança ali dos apóstolos. Agora, Pedro, quando você olha para a história do apóstolo Pedro, quando você olha para a biografia do apóstolo Pedro, você vai perceber que o apóstolo Pedro, ele era um homem de profundas contradições. Ele era um homem que uma hora ele estava com Deus, mas outra hora ele vivia uma vida afastada de Deus, e nós vamos ver isso ao decorrer dessa mensagem. Se você olha para o capítulo 5 de Lucas, você vai perceber ali que Jesus o chama, e há essa mistura de incredulidade e quebrantamento, há essa mistura de consciência de pecado e indignidade. Pedro, ele é esse homem de profundas contradições, de grandes ambiguidades. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 16, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, ele anuncia que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, ele anuncia a messianidade de Jesus, mas no mesmo capítulo, ele é usado por Satanás. Pedro, de certa forma, ele muitas vezes era precipitado no falar. Ele uma hora glorifica a Deus e noutra hora ele deixa de exaltar o Rei da Glória. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Pedro, no capítulo 26, nós estamos aí com a nossa Bíblia aberta no capítulo 26, nós vamos ver esse Pedro que mistura a covardia e a coragem. É um homem de coragem, mas no outro momento ele foge. Diante da cruz de Jesus, diante dos chicotes, diante das perseguições, o apóstolo Pedro foge. No capítulo 21 de João, nós vamos ver a fuga, mas também nós vamos ver a declaração de amor do apóstolo Pedro para o Senhor Jesus. Dá para perceber essas profundas ambiguidades, essas profundas contradições do apóstolo Pedro? E muitas vezes eu e você nos identificamos com o apóstolo Pedro. Muitas vezes nós estamos no auge da nossa vida espiritual, da nossa maturidade espiritual, mas no outro dia estamos fracos, estamos sem fé, estamos longe de Deus. Mas nós precisamos saber que Deus nunca desiste de você, que Deus nunca desiste de nós. Quando nós olhamos para a causa das quedas, ou da queda do apóstolo Pedro, nós vamos perceber que esse homem, ele tem uma confiança em si mesmo. Se você olha comigo o versículo 35 do capítulo 26, você vai perceber que ele tem essa confiança em si mesmo. Ele diz: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. O apóstolo Pedro, ele tem essa confiança em si mesmo. Ele tem essa confiança exagerada nele mesmo. Em Lucas 22, versículo 23, ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O apóstolo Pedro se sente o forte. O apóstolo Pedro se sente o imortal, o imbatível. Mas nós vamos perceber, irmãos, que por conta dessa autoconfiança, por essa confiança exagerada, o apóstolo Pedro cai. Mas não apenas isso, ele considerou-se melhor do que os outros. Veja o versículo 33 de Mateus 26. Ele vai considerar-se muito melhor do que os outros. Ele disse-lhe Pedro: ainda que eu venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ele fala em Marcos capítulo 14, versículo 29, ele diz: ainda que todos te escandalizem, eu jamais. Dá para perceber não apenas essa autoconfiança, mas o apóstolo Pedro começa a considerar-se melhor
do que os outros, melhor do que outras pessoas. Ele falou: olha, Jesus, esses discípulos aí poderão te escandalizar, esses discípulos aí poderão fugir de ti, mas eu jamais. E sabe, irmãos, Pedro estava dizendo: olha, Jesus, os teus discípulos, eles não são tão confiáveis assim. Mas eu sou um homem de batuta, eu sou um homem forte, eu sou um líder. A tribulação, mesmo que ela venha, eu vou continuar lutando ao seu lado. Eu não sou um homem de fraquejar. Esses aí fraquejam, mas eu não. E aí é um grande perigo. Quando nós começamos a olhar para nós e começamos a considerar a nossa vida, a nossa maturidade, a nossa espiritualidade muito melhor ou muito maior do que a do outro. Deixa eu dar um exemplo, principalmente quando estamos lidando com pessoas que caíram moralmente. E às vezes nós nos colocamos numa posição de superioridade. Às vezes nós nos colocamos numa posição dizendo: não, vamos condenar este homem. Eu não estou dizendo que não devemos disciplinar, sim, devemos disciplinar. Mas nós devemos agir dessa forma com humildade. Se nós olharmos para Gálatas capítulo 6, nós vamos perceber que somente os espirituais, aqueles que estão perto de Deus, têm essa capacidade de, através da humildade, através da orientação do Senhor, trazer essas pessoas que talvez caíram moralmente para perto do Senhor. Eu me lembro, certa vez, que nós tivemos que afastar um diácono das suas funções, porque esse diácono, o seu filho, estava em rebeldia e, enfim, ele não tinha mais controle sobre os seus filhos. E à luz da palavra de Deus, Deus orienta que os diáconos, eles devem governar bem a sua casa. E nós então tivemos que afastar esse diácono das suas funções para que ele pudesse orar e para que ele pudesse administrar bem o seu lar, cuidar desse problema que estava no seio da sua família. Mas nós fizemos isso com muito temor e temor, porque eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio. Naquela época eu acho que ela tinha uns 6, 7 meses. E é muito fácil, eu digo para ela: fique aqui, ela fica. Eu digo para ela: desce do sofá, e ela desce. E eu falo para ela: não pegue isso, e ela não pega. Mas e quando os nossos filhos crescem? E quando os nossos filhos criam força como Sansão? E quando os nossos filhos, eles tomam essa atitude de independência dos pais e de Deus? E naquele momento nós, em oração, todos ali da diretoria, em oração nós dizemos: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós não queremos nos colocar como melhores, porque os nossos filhos estão nos caminhos do Senhor, não. Mas nós estamos pedindo a tua misericórdia. O apóstolo Pedro, ele foi incapaz de reconhecer isso na vida dos outros. Ele reconhecia dizendo: não, eu sou melhor, ainda que todos te tragam, eu não. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o orgulho excede a vida. É por isso que nós devemos viver uma vida no altar do Senhor. É por isso que nós devemos viver uma vida em consagração ao Senhor. Porque quanto mais perto estivermos de Deus, mais olharemos para a sua graça, mais olharemos para o seu poder, mais olharemos para nós mesmos. Olharemos para o nosso coração, olharemos para as nossas imperfeições e não sairemos aos pés do Senhor, porque reconhecemos que só nele teremos a nossa força, o poder e a graça. Mas não apenas isso. Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro e para a sua trajetória, na sua vida espiritual, nós vamos perceber que este homem foi incapaz de vigiar e de orar numa hora crucial, na hora crucial da sua vida. Veja o versículo 40 e o versículo 41. Versículo 40 e versículo 41 diz o seguinte: e voltando para os discípulos,
achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, Jesus aqui está no contexto ali do Getsemane, está prestes a morrer, está prestes a ser crucificado, e Jesus tira esse tempo para orar com os seus discípulos. E o apóstolo Pedro, juntamente com todos os discípulos, numa hora crucial, numa hora de batalha, ele estava dormindo. E sabe, irmãos, muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas. Muitas vezes nós entramos numa verdadeira decadência espiritual porque deixamos de orar, porque deixamos de buscar a palavra do Senhor. Haja vista até mesmo esse mundo tão complexo que é hoje. É uma correria. Nós não conseguimos parar, nós não conseguimos mais sentar para almoçar com a nossa família. Essa é a realidade de muitos. E muitas vezes nós deixamos a nossa vida devocional, o nosso tempo com Deus, para depois. Nós precisamos estudar bastante, porque já tem um concurso à vista, já tem um INSS à vista, já tem os rumores aí do TJ, e eu tenho que estudar bastante. Se você olha para o jovem hoje e diga: olha, vamos sair, ele já é formado, vamos sair, quinta-feira à noite, ele fala: não, eu preciso estudar. E às vezes essas pessoas se dão tanto ao trabalho, ao estudo, e esquecem de priorizar aquilo que realmente deve ter prioridade, que é buscar a palavra de Deus, que é buscar essa vida de oração. Eu não estou colocando a culpa na sociedade, eu não estou colocando a culpa nessa correria que nós vivemos hoje, mas eu estou dizendo sim a você, que você deve priorizar o tempo com Deus. Às vezes nós estamos tão atarefados, e se temos alguma coisa para tirar da nossa agenda, é o nosso devocional, é a nossa vida de oração. Ou às vezes estamos tão cansados que começamos até a ler a Bíblia por desencargo de consciência, e quando fechamos os nossos olhos para orar, só dizemos um amém no outro dia. Porque estamos tão cansados. E o apóstolo Pedro, num momento tão crucial da vida dele, o apóstolo Pedro não vigia, o apóstolo Pedro não. O Senhor Jesus então adverte esses homens, adverte os seus discípulos, para que eles mantivessem uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. Quando deixamos de orar, caímos em ciladas. Quando deixamos de orar, caímos em tentação, fraquejamos muitas vezes. Quando a igreja deixa de orar, ela se torna fraca e vulnerável. Por isso, eu e você precisamos manter essa vida de oração. Alguém, certa vez, disse que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus. Por isso nós devemos buscar sempre esse recurso da oração. A certeza de que a oração, ela é a nossa arma secreta, concreta, que está ao nosso dispor. Nós devemos buscar ao Senhor, porque se nós não estivermos em comunhão com Deus, se nós não mantivermos essa vida de oração, de comunhão, de comunicação com Deus, a queda é certa. O que foi o que aconteceu com o apóstolo? A consequência disso foi uma perda emocional tremenda. Se você olhar, e você pode olhar com mais calma, João capítulo 18, versículo 10, ali então os soldados cercam Jesus com correntes, e eles tentam então levar Jesus até as autoridades locais. Jesus já está prestes a morrer, e o apóstolo Pedro, ele não consegue discernir esse momento, ele não consegue discernir que Deus estava agindo ali, ele não consegue discernir as palavras do Senhor Jesus, que há 3 anos falara com eles.
o apóstolo Pedro, ele tira a sua espada e tenta matar Malco. E ele erra então a espadada e acerta o que? Na orelha de Malco. E você percebe que o apóstolo Pedro, ele está completamente descontrolado, porque ele não está perto do Senhor, porque o seu coração não está sensível à voz e à palavra do Senhor, que há tanto tempo estivera com ele, falando com ele. O apóstolo Pedro, de certa forma, ele perde esse controle emocional. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estarmos longe de Deus, longe da sua palavra, longe dessa comunhão, somos incapazes de percebermos os movimentos de Deus na nossa vida. E muitas vezes nos iramos como o apóstolo Pedro, muitas vezes nos revoltamos contra Deus, muitas vezes nos afastamos mais ainda do nosso Deus. Muitas vezes nós não queremos mais nos aproximar porque estamos tão descontrolados emocionalmente. E esse descontrole muitas vezes nos segue, ofusca a nossa vida. É bem verdade que o homem que teme a Deus passa por provações. O homem que teme a Deus muitas vezes passa por tristezas profundas. Se nós olharmos para os livros históricos, nós vamos ver que os grandes homens, como Davi, ele vencia, ele matava leão, enfim, ele era um grande rei. Mas quando nós olhamos para os Salmos, nós vamos perceber que o livro de Salmos vai mostrar o lado humano desses super-heróis da fé. E o livro de Salmos, ele vai mostrar o movimento de um coração que teme a Deus. E o movimento e um coração que teme a Deus muitas vezes chora. Um homem que teme a Deus muitas vezes se desespera. Um homem que teme a Deus muitas vezes se entristece. Um homem que teme a Deus muitas vezes passa pelo vale da sombra da morte e fica angustiado. Um homem ou uma mulher que teme a Deus muitas vezes passa por depressão. Mas quando nós olhamos também para os Salmos e para esses homens que temem a Deus, eles também olham para um Deus de amor, um Deus gracioso, um Deus que sempre está pronto para os nossos começos, como dizia Carlos Oswaldo, um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Um homem que teme a Deus, ele consegue discernir que ele tem um Deus poderoso, capaz de tirar daquele lamaçal de pecados, daquele vale profundo, daquele vale de lágrimas. Por isso, quando nós olhamos para a atitude do apóstolo Pedro, nós vamos perceber que a cada vez mais ele está caindo, e paulatinamente, de uma forma lenta, ele está se distanciando desse Deus. Ele não consegue mais discernir os movimentos de Deus na vida dele e na vida da história do povo de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando damos lugar a nós mesmos, a nossa ira, aos nossos sentimentos, agredimos pessoas, como o apóstolo Pedro fez, com palavras, com gestos, mas nós precisamos ter o nosso coração rendido aos pés do Senhor. O apóstolo Pedro, ele não apenas perde o seu controle emocional, o fruto do Espírito Santo não faz mais parte do seu estilo de vida. Os ensinamentos de Jesus durante aqueles 3 anos, nesse momento ele não consegue aplicar. E talvez há pessoas aqui que estejam nessa situação. Talvez há pessoas aqui que não conseguem mais perceber a Deus, não conseguem mais perceber os propósitos de Deus para a sua vida. E começam então a dar lugar ao seu próprio sentimento. Mas o desafio é que os seus sentimentos sejam restaurados nessa noite. O desafio é que a sua vida emocional, que a sua vida espiritual sejam restauradas nessa noite. Mas não apenas isso. Nós olhamos para o versículo 58.
vamos perceber que o apóstolo Pedro, ele começa a seguir a Jesus de longe. Veja o versículo 58. Diz o seguinte: mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Interessante que o apóstolo Pedro, ele vai fraquejando, ele vai perdendo os seus absolutos, ele vai se tornando vulnerável, ele vai de uma forma lenta se acovardando. O mesmo Pedro, autoconfiante, forte, agora não tem a capacidade de cumprir as suas palavras num momento tão difícil como esse. Ele foge na hora que Jesus é preso. Mas saiba de uma coisa: Jesus não desistiu de Pedro. E ele também não desiste de você. O apóstolo Pedro, ele não perde Jesus de vista. É interessante que muitos hoje seguem Jesus de longe, não querem perder Jesus de vista, até vêm à igreja, até levantam as suas mãos, até oram, mas distante. Não querem se comprometer com o discipulado, com os riscos do discipulado. Não querem se comprometer com Jesus, não querem ter compromisso com Jesus. Chegam até mesmo a perder as suas convicções. Começam então outros a abandonarem a igreja. E essas coisas não aconteceram da noite para o dia. Essas coisas, elas foram acontecendo lentamente na vida do apóstolo Pedro. Saiba de uma coisa, que pequenas brechas poderão se tornar em rombos. Pequenas concessões poderão se tornar rombos na nossa vida, destruição. Se dermos um lugarzinho para o nosso inimigo, para Satanás, é suficiente para ele nos matar, nos destruir e nos matar. Como diz a musiquinha das crianças: não, 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 aqui não pode. Dá para perceber como que o apóstolo Pedro, de certa forma, de uma forma lenta, dando pequenas concessões, ele vai se afastando de Deus, e a queda é séria. Mas não apenas isso, o apóstolo Pedro, ele se assentou na roda dos escarnecedores. Ele senta com todos aqueles que estão blasfemando, que estão contra Jesus. O apóstolo Pedro, ele esquece do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala que o sal, ele não deve perder o seu sabor. E quando ele perde o sabor, quando ele se torna insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos pés. Esse discípulo de Jesus, ele lança fora todos os ensinamentos, todas as suas convicções, a comunhão com o Senhor Jesus. E talvez há pessoas aqui assim. Mas Deus, ele quer restaurar a sua vida. Muitos estão caindo ainda hoje, porque se unem a essas companhias erradas, porque se afastam de Jesus. Muitos estão deixando de ter essa comunhão com Jesus. Mas nós sabemos que o nosso melhor lugar é estar aos pés do Salvador, é estar ao lado do Senhor, é estar comprometido com esse Jesus. Ainda que eu seja xingado, ainda que eu seja maltratado, ainda que eu seja desprezado, mas vale a pena estar ao lado de Jesus. Vale a pena desfrutar dessa comunhão com o Senhor Jesus. Nós vamos perceber, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele está no fundo do poço. Nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, ele está no lamaçal do pecado. Mas também nós vamos perceber o amor e a graça desse Deus. Nós vamos perceber que Jesus, ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nos amar. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus agora, ele vai ao encontro do apóstolo Pedro com um olhar compassivo,
Se você olhar comigo em Lucas, capítulo 22, versículo 60. Lucas capítulo 22, versículo 60, diz o seguinte: Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda, ele está aqui no contexto de traição, ele está traindo Jesus. Logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disseram: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que Jesus, ele olha para o apóstolo. E aqui não é um olhar de condenação. Não é aquele olhar quando o seu cônjuge dá uma orientação para você e você resolve fazer o contrário, e aí dá tudo errado, aquele caminho que você começou a seguir, e aí o seu cônjuge olha assim, sabe aquele olhar? Eu disse, eu estava quase. Não é esse olhar. Não é aquele olhar de reprovação quando o filho comete um erro e o pai dá aquela olhada, a mãe dá aquela olhada, aquele olhar que somente o pai e a mãe sabem dar, e o filho olha para o papai, olha para a mamãe e fala: ai meu Deus, o chicote vai estar lá. Não foi esse olhar. Não foi esse olhar. O olhar de Jesus para o apóstolo Pedro foi um olhar de ternura, foi um olhar de amor. É um olhar que penetra na alma para trazer o apóstolo Pedro ao arrependimento. Porque Jesus, ele não esmaga a cana, está rachada. A cana está rachada, ele não termina de quebrar. Ele não apaga a torcida que fumega, sabe aquele último foguinho, ele não molha ali e apaga aquela torcida que fumega, não. Porque Ele é o Deus da restauração, e Ele está olhando para o apóstolo Pedro na tentativa de trazê-lo novamente para perto dele, na tentativa de trazê-lo a um quebrantamento. E Deus está olhando para o seu coração nessa noite, Deus está olhando para a sua vida nessa noite, e talvez ao olhar para o seu coração, Deus perceba que precisa de alguns ajustes aí, de algumas mudanças. Deus sabe quais são os caminhos que você tem trilhado, quais são os pensamentos que você tem pensado, nutrido na sua mente, quais são as emoções que estão instaladas no seu coração, e muitas vezes essas emoções, esses pensamentos, esses procedimentos estão fora dos referenciais de Deus. Mas Deus olha para você, não com esse olhar de condenação, mas um olhar sim para curar-se completamente dos seus pecados. E Jesus, ele quer ter uma comunhão contigo. Por isso, Ele é o nosso pastor, e Ele é um bom pastor, e Ele sempre nos leva para pastos verdejantes. Ele sempre nos leva a beber águas que sejam cristalinas e mansas. Por isso nós devemos colocar a nossa vida, por isso que nós devemos colocar o nosso coração, por isso que nós devemos colocar os nossos pecados, os nossos maus sentimentos nas mãos de Deus. A certeza de que Ele é um Deus restaurador, a certeza de que Ele é um Deus que nos salva, a certeza de que Ele é um Deus que nos levanta. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele percebe isso, e ele chora amargamente. A sua consciência está em brasa, ele não consegue mais talvez dormir, ele está arrebentado com aquele olhar de Jesus.
Pedro, ele refletiu sobre a amizade que ele tinha com Jesus. Ele refletiu sobre os ensinamentos de Jesus. Ele recordou até mesmo os seus próprios votos de fidelidade para com Deus. Ele diz: olha, ainda que esses te desprezem, eu jamais. Pedro, ele começa a chorar amargamente. E quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para o nosso pequeno progresso espiritual, quando nós olhamos para a nossa negligência, quando nós olhamos para a nossa pouca comunhão com o Senhor, isso deveria nos levar às lágrimas. Não lágrimas de remorso, mas a lágrimas de arrependimento. E quando falamos de restauração, nós sabemos que não é uma tarefa tão fácil assim. Porque o caminho da restauração, muitas vezes, é esse caminho das lágrimas, é esse caminho da vergonha, é esse caminho da confissão de pecados. Se nós olharmos para Salmo 126, no último versículo, se me falha a memória, o versículo 6, e lá diz que aqueles que com lágrimas semeiam voltarão com juros trazendo os seus filhos. Ali o salmista coloca essa questão do arrependimento. E ele traz essas duas figuras, a figura do choro e a figura do arrependimento. Exige de nós trabalho, exige de nós esforço, exige de nós esse choro, esse quebrantamento. Diferente de Judas, Pedro, ele não engoliu este veneno. Muito pelo contrário, ele vai ao encontro. Mas na verdade é Jesus quem busca. Jesus, depois da sua ressurreição, depois que ele ressuscita, ele vai ao encontro do apóstolo Pedro. Em Marcos 16, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Ele vai ao encontro de Pedro. É interessante que Pedro já tinha desistido do seu apostolado, já tinha desistido de ser discípulo de Jesus. No momento ele fala o seguinte: não, eu vou pescar. Mas Jesus está indo ao encontro do apóstolo. Ele peca e ele traz Jesus 3 vezes. Mas Jesus nos chama a essa restauração. Se você olhar para João capítulo 21, abra sua Bíblia, João capítulo 21. Nós vamos ver o encontro de Jesus depois da sua morte, da sua ressurreição. Nós vamos ver o encontro de Jesus com o apóstolo Pedro. Versículo 17. Na verdade, vamos começar a partir do versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15, que diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-nos mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu. Por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante que Jesus vai ao encontro do apóstolo. E Jesus então ele faz essa pergunta. E ele diz:
Pedro, você me ama? Jesus, ele exige do apóstolo Pedro amor, porque na verdade, irmãos, a falta de santidade é o não desfrute do amor de Cristo. Aqueles que pecam é porque naquele momento deixaram de amar a Jesus. E é por isso que Jesus vai ao encontro do apóstolo Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, tu me amas, fazendo com que Pedro pudesse se comprometer com ele em amor. E quando nós comprometemos com o nosso Deus, quando nós passamos a amar o nosso Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos direitos, acima de nós mesmos, nós teremos uma vida mais santa, nós teremos uma vida onde desfrutaremos mais do amor de Cristo Jesus. Mas é interessante que Jesus não para por aí. Jesus cobra sim do apóstolo Pedro o amor, mas ele também cobra uma dedicação. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E alguém disse o seguinte, que a maturidade espiritual não se dá apenas pelo conhecimento, e sim por aquilo que praticamos. É por isso que Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. A consequência do amor, a consequência do nosso amor para com Deus, do amor de Deus para com a nossa vida, a consequência é a prática da palavra. A consequência é a comunhão. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Talvez você esteja dizendo: está de mal. Mas sabe de uma coisa? O Senhor Jesus, Ele quer que você tenha um compromisso, e que você o ame acima de todas as coisas, e que você confesse os seus pecados, e que você abandone os seus pecados, e que você viva essa vida de quebrantamento e de renúncia a esse Deus, e de prática a sua vida. Porque Deus nunca desiste de você. Ele sempre está de braços abertos para nos receber. É certo que o apóstolo Pedro estava caído, sim, estava no lamaçal do pecado, estava distante de Deus, mas ele volta a ser um grande líder, ele volta a ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Agora ele espera o Pentecoste ansioso, agora ele é um homem de coragem, não baseado na sua própria força, mas baseado no poder e na força e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode sim ser restaurado nessa noite, porque Jesus jamais desistiu, jamais desiste e jamais desistirá de você, porque Ele te ama. Amém? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos. Senhor, nós não queremos, ó Pai, nos alimentar de pastos que não sejam verdadeiros. Nós não queremos, ó Pai, beber de águas que não sejam cristalinas. Por isso, ó Pai, humildemente estamos aos teus pés, confessando os nossos pecados, nos quebrantando, porque temos a certeza de que o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor sempre nos conduzirá para as veredas da justiça, por amor do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a te amar acima de todas as coisas. Ensina-nos, ó Pai, a nos comprometermos contigo e a vivermos uma vida em comunhão com a tua palavra, em comunhão contigo. Sejamos, ó Pai, como o apóstolo Pedro, que foi passivo às suas transformações, às suas ações, e se tornou um instrumento poderoso em tuas mãos. Ó Deus, eu não sei, Pai, quais são os pecados dos meus irmãos, eu sei dos meus. Por isso, ó Pai, nós queremos confessar os nossos pecados. Talvez há pecados morais, talvez, ó Deus,
lábios impuros, coração